Bebam água porque o próximo tema vai gerar bastante debate, eu já sei, e eu aviso eles por isso. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou nas redes sociais que entrou com uma representação contra o ex-deputado federal Jean Willis, que agora integra o governo Lula como assessor de planejamento na Secretaria de Comunicação. Eduardo Leite denunciou ao Ministério Público o ex-deputado federal Jean Willis por declarações homofóbicas. A gente tem a fala aí de Eduardo Leite, será que conseguimos trazer aqui para nossa audiência para depois jogar para o debate? Agora, vamos lá. Agora, quando Jean Willis dispara também ataques a uma decisão que eu tomei como governador, que ele pode não concordar, pode ter outra visão, mas tenta associar essa decisão à minha orientação sexual e até a preferências sexuais, eu devo também entrar com uma representação contra ele. Aliás, fiz essa representação ontem, entregue ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, representando para que seja apurado pelo Ministério Público essa conduta, essa manifestação e tenha todos os desdobramentos que podem, né, ser uma ação do Ministério Público em relação ao Jean Willis por um ato de preconceito, de discriminação, de homofobia. Porque não interessa se é da direita ou da esquerda, não interessa a cor da bandeira que carrega, o que importa é que homofobia, preconceito, discriminação não podem ser tolerados. A sociedade que a gente defende é uma sociedade de respeito, de tolerância, em que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter, pela sua capacidade, pela sua honestidade, não pela cor da pele, não pela crença religiosa, não pela orientação sexual. Homofobia, venha do lado que vier. Preconceito e discriminação, venha do lado que vier. Da cor da bandeira que cada um segurar, não pode ser tolerada e por isso eu faço essa representação junto ao Ministério Público. Jean Willis fez a crítica a Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, porque ele disse que depois que o governo federal retirou a verba e o programa das escolas cívico-militares, permitindo que estados e municípios pudessem continuar mais com suas próprias verbas, Rio Grande do Sul manteria essas escolas. Jean Willis foi lá e fez uma publicação relacionando essa questão à orientação sexual do governador do Rio Grande do Sul. O resultado é esse. Eduardo Leite tem razão neste caso, Alan Gani? Absoluta razão. Tá certo em processar, porque o Jean Willis jogou baixo demais e mostrou o quão preconceituoso ele é. Veja, essas pessoas que apontam o dedo para as outras, chamando de você é um racista, né? Banalizando o termo, qualquer coisa, você é um racista, você é homofóbico, você é um fascista. Geralmente, essas pessoas são as pessoas de caráter mais autoritário que tem, mais controladoras, que não suportam o contraditório. Foi muito baixo o que o Jean Willis fez. Parabéns para o Eduardo Leite. Felipe Monteiro, você acha que Jean Willis partiu para a baixaria ao fazer esse tipo de crítica, principalmente agora integrando um cargo da Secretaria de Comunicação do governo Lula? Não, eu acho que a declaração do Jean Willis foi muito infeliz, né? Foi completamente errática, completamente equivocada, completamente fora do padrão, não é? Mas eu me coloco completamente contra essa judicialização da política. Briga política, conflito político, a primeira coisa que as pessoas fazem é abarrotar o judiciário com mais questões jurídicas, né? Então, sou contra essa postura do governo. Vale para a direita isso também, né? Agora, Felipe? O crime de homofobia, o crime de homofobia tem o lema objetivo, que é o ódio ao homossexual, né? Falar que o Jean Willis ele tem ódio homossexual, sendo autodeclarado homossexual, foge qualquer lógica, né? O governador poderia entrar com o tipo de ação de danos morais, ação de calúnia, difamação, crime contra a honra, o que fosse contra o Jean Willis. Agora, falar que o Jean Willis foi homofóbico não tem lógica nenhuma, né? Então, por isso, na minha opinião, essa acusação a Jean Willis não tem nenhum sentido. Os temas escolhidos pelo governador do Rio Grande do Sul para fazer essa representação não tem noção nenhuma, como menciona aqui o Felipe Monteiro, hein, Gustavo Segré? Aí tem duas questões. A primeira, o Jean Willis não foi nada feliz com os seus comentários e não inibe o seu comentário homofóbico pela possibilidade ou a declaração dele de ser homossexual.
Não tem como. Nesse critério, qualquer um que se autopercebe de alguma maneira pode criticar a quem seja e ele está acoberto, porque não, imagina, como eu vou ser homofóbico se eu também sou homossexual? Não, o comentário foi homofóbico. O crime tem a ver não com a orientação sexual, o crime tem a ver com a conduta. Ele cometeu uma conduta criminosa, ponto. Mas e aí? Então você... Crime impossível? Como? A pessoa tem ódio de homossexual sendo homossexual? Então, peraí, se tem uma pessoa que, vamos supor, que ela seja de cor, pele negra, preto, né? E aí ela não pode ser racista? Não existe, claro que pode. Em relação à cor, pode? Ela pode? Ela pode. Claro, e tem casos, mas claro. Não tem o direito de criticar alguém ou fazer um apelo pejorativo somente porque ele se percebe da mesma forma ou ele se entende da mesma forma. Agora, essa questão que você menciona de não ocupar o judiciário, você tem que avisar a questão da esquerda, que processa um monte de gente da direita. E aqui eu trago a ajuda da audiência. Eu guardei. Ontem, o Felipe, e sempre clarificamos, sempre com muito respeito, Ele está preparado para isso aí já. Mencionou que o Jean Willis tinha sido o mais votado do Rio de Janeiro. E essa informação não procede. Não foi um dos mais votados? Não. Olha só. Foi um dos a mais audiência que mandou para mim, me falou, verifica, não foi assim, o Felipe está errado. Aí eu fui e verifiquei, porque a nossa responsabilidade é sempre muito grande em termos de dados. Ele começou a ser, o primeiro foi em 2010. E ele conseguiu entrar através da cota do Alencar. Ele foi muito baixo e ele consegue entrar na cota do Alencar. Ele se reelege em 2014 com 145 mil votos. Então aí já participou uma coisa boa. Na segunda, em 2018, ele não entrava. Foi o sétimo menos, ou seja, de cima para baixo, o sétimo. Não foi o mais votado. E aí entrou também pela cota e ele optou por não assumir. Então, só para qualificar a audiência, o Jean Willis não foi o mais votado do Rio de Janeiro, segundo informações, inclusive, do Tribunal Eleitoral. Ô Felipe, eu entendo o teu ponto. Você está falando, é uma baita contradição. É isso que você está falando. Eu entendo o teu ponto. Porque ele é gay e ele está praticando um crime de homofobia. Mas por mais que seja uma... Estaria praticando porque é algo que vai ser averiguado ainda. É lógico, estaria praticando um crime de homofobia. Mas por mais que tenha essa contradição, sim, é possível, né? Porque o crime é pela conduta e não pela orientação dele, por mais que seja contraditório isso. Eu acho a manifestação do Jean Willis muito de mau gosto, foi errada, foi equivocada, né? Deu a entender, sim, que o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ele teve essa postura por conta de uma suposta orientação sexual dele, né? Mas eu acho que o crime, nesse caso, é impossível, sendo bem sério para você. Agora, em relação à judicialização, eu concordo contigo, né? Mas nesse caso, houve, no meu entendimento, um crime. Agora, que tudo é judicializado, concordo contigo. A começar pela direita, que sofre o tempo inteiro com essa judicialização. Quer dizer, matérias que são ali claramente do Congresso Nacional, aí a esquerda não concorda, né? A linha auxiliar de esquerda vai lá, judicializa, leva para o Supremo. Tem que acabar com essa cultura no país. Agora, num giro muito rápido, até para entender o posicionamento de vocês, tudo isso surgiu por causa de um projeto das escolas cívico-militares que foi abandonado pelo governo federal e que agora os municípios e estados têm que manter caso queiram continuar com ele. Vocês acham que o governo federal fez correto ao cortar esse projeto, ao deixar de oferecer essa proposta que foi criada lá no governo de Jair Bolsonaro e de uma forma muito objetiva, Gani? Errou feio. A gente tem um déficit educacional nesse país. Tanto é que vários governadores, o Eduardo Leite, aí, né, me parece ser uma pessoa técnica, resolveram continuar. Por quê? Por que resolveram continuar? Porque funciona. O ensino aqui é péssimo, muito ideologizado. Então, foi um erro do governo federal. Felipe Monteiro. Não, foi um acerto do governo federal. Escolas cívico-militares não existem em nenhum lugar do mundo, não é? E pelo princípio da universalização do acesso ao ensino básico e fundamental, a escola militar, cívico-militar, que é diferente da escola militar, é bom deixar isso claro, né? Gasta muito mais e contempla poucos alunos. Ou seja, sob todos os aspectos, a escola cívico-militar é uma aberração. Segré. Para mim, um projeto que deveria se chamar Projeto Picuinha. Eu coloco o projeto porque não gosto da ideia, eu vou ser contra tudo que fez o governo anterior. E essa questão do cívico-militar,
eu recebi alguns vídeos em que mostra algumas escolas da atividade pública em que lixeiras são jogadas por o professor, batem no professor, não tem nenhum respeito pelo professor, e nas escolas cívico-militares chega o professor e todo mundo fica quieto e orienta. Tudo que seja educação parte da família. A escola não educa, a escola ensina as questões vinculadas com um monte de matérias, mas não vejo nenhum motivo econômico em cortar esse projeto. Fala, Monteiro. Não, primeiro que a escola cívico-militar é uma aberração, não é? Aquela ideia de hierarquização do ensino é absurda, né? Nenhum lugar do mundo tem e vai contra o que é moderno da educação mundial, né? A educação mundial mostra que a horizontalização é muito melhor. O aluno, na verdade, ele é o protagonista da educação. Então, essa ideia de ficar todo mundo com uniforme, impedindo a peculiaridade pessoal das pessoas, é um absurdo, não tem nenhum sentido sob aspecto pedagógico. Por isso que a nossa educação está extraordinária. Mas não por conta disso, ataca apagador no professor. Mas não por conta disso, Alan. Perdeu o respeito pelo professor. É ideologia marxista o tempo inteiro, é progressismo barato o tempo inteiro nas escolas. A educação está ruim. Está uma calamidade, seja em valores e em nível técnico. Fala, Monteiro. A educação está ruim por falta de projeto consistente na área educacional. Não tem nada a ver aluno bater continência para professor. Isso é um atraso, né? Um atraso total. Perda de respeito do professor. Segre, conclua. Eu faria um desafio. Pegaria alunos aleatoriamente da escola pública. Pega de Sobral. Pegaria da escola cívico-militar e faria a prova, por exemplo, PISA, ENEM, qualquer uma, para ver o resultado, para ver se está ruim. Boa. Pega de Sobral, que é o maior modelo de educação pública que nós temos, e compara com a escola cívico-militar, que não tem nenhum indicador econômico e social e educacional que demonstre avanço nesse tipo de ensino.